Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E no quadro Fique por Dentro de hoje, iremos falar sobre a história de como os brasileiros conquistaram o direito ao voto. Na metade do século XX, brasileiras e brasileiros já haviam conquistado vários direitos políticos. O voto feminino, o fim do voto censitário e a diminuição da idade mínima para votar foram avanços democráticos que estimularam o desejo de conquistas ainda maiores. Mas não foi isso que aconteceu. O país estava prestes a entrar em um período sombrio de sua história. Iniciada em 1964, a ditadura militar duraria mais de 20 anos. Nesse período, direitos civis foram reduzidos e direitos políticos suprimidos. Todos os eventos históricos, por natureza, eles são muito complexos. Normalmente, quando a gente vê uma explicação histórica muito simplista, a gente desconfia. Então, se eu pudesse reduzir, unir todos esses fatores em uma palavra, eu diria que o principal motivador do golpe de Estado, e sobretudo do apoio de setores significativos da sociedade ao golpe de Estado de 64, foi o medo das pessoas do que eventualmente pudesse acontecer caso essas reformas fossem empreendidas, caso o fantasma do comunismo pudesse realmente atingir o Brasil, lembrando do contexto de Guerra Fria. Para manter as aparências, durante o regime militar, foram realizadas eleições diretas e indiretas para todos os cargos do Legislativo e do Executivo. Normalmente, quando falamos em ditadura, a gente pensa num regime que é caracterizado por uma repressão absoluta ou pela supressão da vontade popular. Mas todo regime político no mundo, não importa se democrático ou ditatorial, precisa de duas coisas: legitimidade, ou seja, apoio, respaldo para os seus atos, e legalidade, estar em conformidade com as leis. No pós-64 não foi diferente. Para ter legitimidade e para dizer que o regime que chegou ao poder no Brasil no pós-64 não se aproximava daqueles regimes socialistas autoritários que os militares queriam exatamente impedir, foi fundamental manter uma aparência de funcionamento das instituições típicas do regime democrático. Que instituições são essas? Eleições, partidos políticos e a existência de um parlamento, de um congresso. Com o Congresso Nacional controlado pelos militares, a partir de 1964, o Legislativo passou a exercer duas funções. Por um lado, deveria legitimar as decisões tomadas pelo governo. Por outro, ser um espaço onde alguns direitos políticos podiam ser exercidos, mas sempre dentro dos limites definidos pelos militares. Para sustentar esse experimento, foi fabricado um novo instrumento na política brasileira, o bipartidarismo. Assim, surge um primeiro partido, que é o Partido da Situação, que é o Partido do Governo, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que, como seus membros gostavam de dizer, chegou a ser o maior partido político do Ocidente, que congregava aí todos os setores que tinham apoiado a deposição do Goulart e que davam sustentação parlamentar ao regime. Só que não dava para ficar um regime unipartidário. Unipartidário era a União Soviética, unipartidário foi a Alemanha nazista, unipartidário foi a Itália fascista, Pegava muito mal para a legitimidade desse governo. Daí, o governo correu para organizar uma segunda força, que seria um partido de oposição, mas não uma oposição com liberdade para dizer o que pensa, para questionar, para se contrapor efetivamente como um projeto, mas sim uma oposição consentida, cujas margens de atuação eram determinadas pelo governo. Essa agremiação foi o MDB, sigla para Movimento Democrático Brasileiro. Ao lado da ARENA, existiram até 1979. A efetiva realização de oposição política no Congresso era dificultada também pelas constantes alterações na legislação. Formalmente, o meio encontrado pelos militares para legitimar suas ações foram os atos institucionais.
mesmo quando eles queriam justificar atos arbitrários, eram criados dispositivos legais para justificar esses atos, como o mais evidente são os atos institucionais, que o mais conhecido é o AI-5, que realmente suprimiu as liberdades individuais e mesmo coletivas, mas esses atos institucionais eram uma forma de fazer com que o arbítrio do regime tivesse uma legitimação legal, ainda que fosse uma legalidade arbitrária e inconstitucional. O presidente da República, a qualquer momento, podia suspender direitos políticos, podia aposentar compulsoriamente, podia remover juízes do cargo. Imagina se hoje, ou se no Brasil recente, os últimos presidentes tivessem esses poderes, de afastar, pura e simplesmente pela sua vontade, um juiz da condução de uma investigação. Tudo isso reforça o quanto os atos institucionais tornam esses governos autoritários, demonstram na prática, diante de qualquer negacionismo que possa existir, que de fato após 64 o Brasil viveu uma ditadura. Para aumentar o controle sobre as eleições federais, a eleição do presidente da República passou a ser votada pelo Congresso Nacional, reinstaurando no país as eleições indiretas. A lógica de tornar as eleições indiretas era ter um controle maior sobre o processo, né? Ou seja, suprimir o voto popular no cargo mais importante, já que o Poder Executivo, ainda que nós tenhamos no Brasil até hoje a tripartição dos poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, querendo ou não, no regime presidencialista, o Poder Executivo acaba tendo uma visibilidade maior, né? Acaba tendo um poder maior. Então, havia, de fato, uma tentativa de controlar quem chegava, né? Quem ocupava esse cargo, tanto que todos os ditadores eles foram escolhidos dentro da caserna, né? Pelo alto comando das Forças Armadas, justamente para haver pouca interferência popular dentro do processo. A partir dos anos 70, com o desgaste do regime militar e a pressão de diferentes setores da sociedade, teve início o processo de reabertura política. Foi nesse momento que ocorreu a maior manifestação de massas do Brasil, a campanha pelas diretas já. O fim do AI-5 ele tem uma importância muito grande para essa mobilização social que acaba gerando o movimento das diretas já, que foi talvez um dos movimentos populares de maior participação pública mesmo, né? Talvez só comparável aos movimentos de 2013, né? Embora com características bastante distintas. Mas a principal bandeira era, de fato, que as pessoas pudessem voltar a participar ativamente do processo político, podendo eleger os seus representantes de forma livre, secreta e direta, né? Que é o princípio do voto que vigora até os dias de hoje. E como a emenda Dante de Oliveira, né, que determinaria as eleições diretas, ela foi derrubada pelo Congresso, isso causou uma enorme frustração na sociedade, né, que demorou ainda alguns anos para conseguir que essa bandeira do voto pudesse, de fato, ser implementada no Brasil. Como forma de compensar os danos causados pela ditadura, a promulgação da Constituição em 88 restaurou e ampliou direitos civis, sociais e políticos. Entre as alterações eleitorais trazidas pela Constituição estavam a tão aguardada permissão do voto do analfabeto, o voto facultativo, a partir dos 16 anos e a introdução dos 2 turnos eleitorais. Com a Constituição de 88, a gente, embora o Código Eleitoral ele ainda continue sendo o Código Eleitoral de 66, né, ainda um Código Eleitoral criado pela ditadura, a Constituição consegue fixar no processo eleitoral brasileiro uma série de regras que garantem o processo eleitoral democrático, ou seja, as eleições diretas, o voto secreto, a existência de partidos políticos livres, enfim, então são uma série de questões no âmbito do processo eleitoral, que é um dos pilares de qualquer regime democrático, que são assegurados
pela Constituição Eleitoral, auxiliados, obviamente, pela Justiça Eleitoral, né, que foi criada lá ainda no regime Vargas. Então, eu diria que, do ponto de vista eleitoral, a Constituição ela trouxe uma série de avanços e de consolidação de direitos políticos. A partir de 1997, outras mudanças surgiram. A reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente foram permitidas. Com essa nova possibilidade, até hoje foram reeleitos 3 presidentes no Brasil. Após trilhar um caminho longo e tortuoso, com idas e vindas, chegamos à democracia brasileira do século XXI. Vamos em frente. E no quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe conversou com alguns parlamentares sobre os principais temas, debatido tanto na 22ª quanto na 23ª sessão legislativa. E um dos temas mais comentados foram os 100 dias de governo do prefeito Johnny Michael. Na sexta-feira ele esteve nessa casa, né? Falando dos 100 dias de governo dele, aí ele falou que economizou nas tendas do centro de triagem, 1 milhão. Só que o que ele fez? Ele economizou, só que centralizou o centro de triagem todo lá em Olaria. Então, com isso, a população toda de Friburgo, se quiser fazer testagem, tem que ir para Olaria, e isso prolifera o vírus. Então, para mim, a economia, que não dá para me entender que economia é essa, economia que prolifera o vírus, e com isso o resultado que a gente tem está aí. Em menos de 4 meses já morreu mais gente do que ano passado inteiro, tá? Com essa falta de gestão. Então, esse tipo de economia eu não concordo. Aí economiza na gasolina e as ruas estão todas sujas. Tudo mato puro, uma sujeirada danada. Então, eu acho que a gente não quer economia, a gente quer os trabalhos prestados. Entendeu? Vamos trabalhar, vamos... É a mesma coisa que eu economizar dentro da sua casa, economizar dentro da minha casa, vou ficar com fome. Pelo amor de Deus, gente. Aí está economizando cesta básica, até agora não deu cesta básica para a população. Nessa situação que a gente está vivendo hoje. Então, são várias situações que ele está economizando, que para mim é uma economia que não tem que economizar. A população quer trabalho, a população paga imposto, ela quer ver resultado do que ela está pagando. Você vai ver, acabou com a iluminação pública, ela está guardando dinheiro. Gente, guardando dinheiro e a cidade todas as escuras no breu danado. Eu não consigo entender essa colocação, não consigo entender essa economia. Para mim é uma economia porca, tá? Que eu não concordo, que eu acho que a gente quer o quê? Os trabalhos sendo feitos, você chegar no hospital, ter os medicamentos. O próprio prefeito já falou isso comigo, já repeti isso aqui, ele falou que o problema da saúde não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Então vão gerir a pasta, gente. Vamos botar os medicamentos no hospital. Essa semana eu recebi denúncia de falta de luva para os médicos trabalhar. Gente, do jeito que está muito difícil. E com isso, o que está acontecendo na nossa cidade, que vidas estão sendo ceifadas indo embora. E é isso que eu não consigo admitir. Pessoas morrendo por falta de insumos, pessoas morrendo por falta de médico no hospital, chegando no hospital para ser atendido e não tem um atendimento adequado. E o prefeito está economizando. Para mim não dá. Eu vou te falar. Eu não quero economia, eu quero serviço prestado, eu quero as coisas funcionando, eu quero as ruas limpas, eu quero que os centros de triagem, como eu já pedi a eles, pessoal, mas os vereadores não querem ajudar, a gente quer ajudar sim. A gente quer ajudar, mas só que cabe a ele escutar o que a gente está sinalizando para ele. Eu quero os centros de triagem, não se centralize em Olaria, tá? Que bote como era em todos os bairros, nos postos, porque aí não ia proliferar o vírus do jeito que está proliferando. Isso aí é matemática clara, qualquer um que tem um pouco de entendimento vai entender o que eu estou falando. Se está em cada bairro o seu centro de triagem, não estaria todo mundo dentro de Olaria, naquela fila que dá mais de 250 pessoas lá, pessoas às vezes deitadas até no chão, porque não tem nem uma cadeira para sentar, tá? Passando dificuldade, é o que eu falei. Eu acho que só vão entender isso quando acontecer com a família deles, porque até agora eles não entenderam isso não. Você chegar no hospital precisar de um atendimento, você não tem ninguém para te atender lá, você fica lá desesperado lá de fora, como eu já presenciei várias pessoas, e eu me comovo com isso, porque eu me ponho no lugar das pessoas, é diferente, tá, das pessoas que estão em certos cargos, não se colocam no lugar das pessoas. Então eu me coloco no lugar das pessoas, sei da dificuldade, a gente sabe da dificuldade, mas muita coisa poderia estar bem melhor do que está hoje. O que está faltando é, como eu já falei, falta de gestão, falta de colocar pessoas competentes em pastas para realmente trabalhar, pessoas que realmente gostam da população de Friburgo. Porque, até que me prove ao contrário, eu não estou vendo isso nessa gestão. E a vereadora falou ainda sobre alguns atos que o vice-prefeito vem tendo nas redes sociais. É muito triste. Mais uma vez, o vice-prefeito vai para a sua rede social, na sua página, denigrir a imagem dessa casa. Está aqui, ó, printado, tirado aqui. Já não é a primeira vez que ele tem esse tipo de conduta
e ontem de novo. E pior que ele falou mal da Casa Legislativa, da imprensa, e fez um mingau danado. Então a gente fica assim, de boca aberta, uma pessoa que está à frente a uma pasta do Executivo, um vice-prefeito que tem que dar exemplo para a população, exemplo para seus subordinados, tomar esse tipo de atitude. Então eu pedi ao presidente dessa casa que o convidasse a vir a essa casa para prestar esclarecimentos. Duvido que venha, porque anteriormente ele chamou vereadores aqui de babacas e foi convidado para vir aqui também e não compareceu. Duvido que ele venha agora, mas, por questão de ética, vamos solicitar novamente que ele compareça a essa casa para prestar esclarecimento sobre mais uma. E daqui a um tempo, essa aqui já foi 1, 2, 3, e vai aparecer mais coisas, sabe por causa de quê? Porque, infelizmente, o dono da caneta número 1 do município, que tem que pegar e botar também o seu vice-prefeito no lugar dele também, não toma atitudes. A gente fala, pede soluções e não resolve nada. Com isso, ele está dando um mau exemplo para os seus subprefeitos subordinados, que todos eles estão atacando essa Câmara de Vereadores nas suas páginas de rede social. Só que, como eu já falei com o presidente hoje cedo e tenho falado com os vereadores, isso não vai ficar assim, a gente vai tomar as medidas cabíveis judicialmente, porque esse tipo de comportamento não pode acontecer. Estava falando hoje com os vereadores aqui na casa, estou há mais de 20 anos na política, trabalhando na prefeitura, desde a época de Soldado de Braga, já falei isso aqui anteriormente, eu nunca vi acontecer na história do nosso município o que está acontecendo agora, essa falta de respeito com a Casa Legislativa. Porque vereador aqui não está atacando ele, não. Vereador aqui não está postando nada em rede social, não. Mas eles vivem com isso, postando coisas em rede social, tentando denegrir a imagem da Casa Legislativa. E isso a gente não pode admitir. A gente tem que pedir esclarecimento para que isso cesse e pare. Porque só quem perde com isso é a população de Friburgo. Em vez de ele ir para a rede social, ficar tentando denegrir a imagem da Câmara e de vocês, imprensa, tá? Ele devia estar trabalhando para arrumar soluções, melhorias, arrumar médico, ir no Rio conversar com o governador, resolver outras questões de limpeza da rua que está tudo sujo, tudo desorganizado. Isso que ele teria que estar fazendo. Não é ficar em rede social denegrindo a nossa imagem, não. Eu não vivo de boquinha e nunca vivi. Sempre trabalhei muito na minha vida. Se tem vereadores que têm outra conduta, eu nesse momento, nesse parlamento agora, eu desconheço. Eu estou vivendo aqui, não tem ninguém com boquinha. Outra coisa, se boquinha que ele diz, pelo que eu entendo que ele fala boquinha, é você indicar alguém para trabalhar na prefeitura, então eu estou fazendo um bocão, porque o que eles mais fizeram nesse governo foi indicar seus amigos para trabalhar no governo. Eles já nomearam mais do que o prefeito Renato Bravo anteriormente, tá? Então, se boquinha é isso, então quem está cometendo a irregularidade são eles, porque quem está indicando pessoas para trabalhar são eles, então quem está cometendo boquinha é eles, não é a Câmara de Vereadores, não. Priscila ainda comentou sobre as nomeações feitas pelo prefeito Johnny Michael. Porque ele denunciou o governo Renato Bravo, os 4 anos que ele teve aqui, e agora que ele assumiu a caneta lá, ele está fazendo tanto ou pior do que o Renato. Então, ele tem que rever os conceitos dele, porque a população não pode ser enganada. E, pelo que eu estou vendo, ele enganou a população. Tá? E nas suas atitudes, ficou aqui denunciando, falando. Tem áudios dele falando um monte de situações aqui na casa, que a gente fica até de boca aberta, porque, na realidade, na hora de tomar atitude, tem que tomar, ele não está tomando. Então, isso muito nos entristece, sabe por causa de quê? Que eu fico triste? Porque só quem está perdendo com isso é a população de Friburgo, infelizmente, que foi enganada com falsas promessas, falsas acusações, porque se tudo que eles botaram, que eles acusaram, eu espero que tenha fundamento, porque até agora acusaram, e eu não vi a justiça tomar nenhuma atitude ainda que possa abalar o prefeito anterior. Vamos ver, estou aguardando. Mas vocês sabem também que muitas das denúncias que eles fizeram anteriormente está respingando neles agora. Uma delas foi a questão do Hospital Raul Sertã, que eles, para eles pagar folha de pagamento, eles falaram que era tudo irregular, prejudicaram os médicos, os enfermeiros, entendeu? Só meteram os pés pelas mãos, eu espero que isso acabe. Que eles peguem o rumo e administrem essa cidade corretamente, porque a gente está vendo aí. Eu nunca vi, em tão pouco tempo de governo, tanto protesto numa cidade como está tendo, que é protesto toda hora de comerciante, é protesto do pessoal da UANT. Você vê que ontem teve protesto na rua por causa da questão da empresa, que não se entra no acordo, não se conversa. Quer dizer, hospital que falta de médicos, de atendimento, as pessoas vão lá, têm que ficar brigando para ser atendida. Eu mesmo, para mim poder as pessoas serem atendidas, canso de lá ter que brigar com o médico, brigar com a direção. Quer dizer, é um absurdo. A nossa cidade, ela
está desgovernada, ela tem que entrar nos trilhos. E para isso eles têm que fazer o dever de casa deles. A gente quer ajudar, colaborar, a gente está fazendo indicação legislativa, está conversando, só que, infelizmente, eles falam que a gente não ajuda, a gente quer ajudar sim. Só que eles não querem nossa ajuda. O problema que está acontecendo é esse. E para eles ficam assim, atacando a gente em rede social. Que, vou te falar, ninguém ganha com isso, muito menos a cidade. Tá? Então, isso a gente está pedindo, requerendo informação e pedindo a ele que o pessoal que está do lado dele, vão trabalhar, vão melhorar nossa cidade, que é isso que a gente quer. Esse negócio de briguinha pessoal em rede social, isso não vai levar ninguém a nada, muito pelo contrário. Só está atrapalhando o andamento da nossa cidade e fazendo, tipo que a gente sempre fala ali, fake news. Fake news, mentindo para a população. E eu já falei, mentira para a população, eu não vou mentir. Se a verdade aparecer, eu vou falar a verdade. Já o vereador Cláudio Leandro, do PL, falou sobre a vacinação contra a Covid. Então, a gente já tem essa preocupação há bastante tempo, né, que nós fizemos até uma indicação recente aí a várias pessoas que estão na linha de frente, na questão caixas de supermercados, postos de gasolinas. E uma coisa que me chamou muita atenção é essa questão dos estagiários. Eles estão nessa linha de frente, eles estão numa luta constante, como vários profissionais da saúde. E nós temos percebido que tem muitos profissionais que ainda não foram vacinados, né? Principalmente esses estagiários. Eles cumprem um papel fundamental para a nossa saúde, para a nossa população, para esse momento tão delicado. E já levantamos isso para o Johnny, a gente vai reforçar esse pedido para que olhe com mais carinho essa equipe de estagiários. E tem uma outra que eu quero até agradecer ao governo, aproveitando esse momento, né? Hoje lá em Varginha nós estamos fazendo a vacinação dentro da quadra, é uma área ampla, que antes era feito no posto de saúde com uma situação muito precária, esses idosos ficavam na rua. E nós hoje conseguimos passar essa vacinação para aquela quadra e o pessoal está muito contente, muito feliz, está tirando eles de qualquer possibilidade de sol ou de chuva. Quem também falou sobre a vacinação foi o vereador Isaac Demani, que apresentou um projeto de indicação legislativa, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da Mulher e da Pessoa com Deficiência, solicitando o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei que estabeleça prioridade no calendário de vacinação da Prefeitura contra a Covid para as pessoas com deficiência e dando outras providências. Uma indicação legislativa muito importante, de minha autoria e em coautoria com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher e das Pessoas com Deficiência, composta pelas nossas queridas vereadoras Priscila Pita, que é a presidente, Vanderlei abraça essa ideia, e Maiara Felício. Nós fizemos essa indicação em conjunto, buscando aí sensibilizar o Executivo, provocar o Executivo que coloque na prioridade da vacinação aí as nossas pessoas com deficiências. Elas têm, muitas delas, comorbidade, na verdade, e há necessidade de terem um olhar apurado e carinhoso para nossas pessoas com deficiência. E não só eles. Ali na indicação legislativa que fizemos, há também uma previsão de que os seus cuidadores, então seus familiares ou cuidadores, também sejam listados como prioritários na vacinação. Nós temos que lutar, na verdade, para que a nossa população toda seja vacinada, mas há aqueles que necessariamente têm que ter prioridade, e as nossas pessoas com deficiências têm esse direito, têm essa prioridade garantida, e eu estou na defesa delas. Ainda sobre a Covid-19, o vereador professor André falou sobre o grande número de pessoas que estão indo às ruas sem máscara. Nós já estamos observando isso há muito tempo, mas parece que a situação da pandemia está piorando e as pessoas ficam mais desatentas ainda. Então, às vezes eu vou para a rua, né, para trabalhar, e observo que tem muita gente sem máscaras. Algumas que eu conheço, eu pego até um pouquinho mais firme em pedir para a pessoa não esquecer da máscara em casa. Aqueles que a gente não conhece, a gente vai mais melindroso, porque de repente não levar um fora a pessoa ser desagradável com a gente. Mas, pessoal, eu falo sempre, a briga é nossa. O nosso inimigo é a pandemia, é a Covid, não tem jeito. Eu estou sendo até mais rígido aqui em falar que nós somos responsáveis pelo aumento da pandemia, temos que fazer a nossa parte. Vamos usar máscara, vamos usar álcool em gel, manter o distanciamento. Sem isso vai continuar crescendo. Então eu faço mais aqui um apelo, vamos tomar cuidado, entendeu? Eu tenho visto muita gente, eu fiz uma contagem de olaria para a Câmara Municipal,
54 pessoas sem máscaras. Teve 2 ruas de Olaria, que eu desci contando, 2 ruas só, 16 pessoas sem máscaras e 3 pessoas com máscara. Isso porque era 8 horas da manhã. Mais tarde, aumenta o fluxo de pessoas e aumenta o quantitativo de pessoas sem máscaras. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai diminuir tão cedo. Eu não aguento mais entrar no meu Facebook e ver pessoas postando, morreu fulano, morreu ciclano. Eu não aguento mais. É muita perda. E eu falo aqui, eu faço esse apelo com toda a educação, com todo amor a você da população. Faça a sua parte. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Não é brincadeira, está morrendo muita gente. Chega de morte por irresponsabilidade. Desculpa o meu desabafo, mas é preciso, são vidas que estão em jogo. Então, mais uma vez, de todo o meu coração, faça a sua parte, use a máscara, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Por favor, gente, vamos juntos. Vacina sim, vacina do braço e depois um abraço. O vereador Isaac Temani falou sobre o péssimo serviço prestado pela Prefeitura referente à iluminação pública. Pois é, nós vivemos um momento muito difícil no nosso município, com essa questão toda da pandemia. Nós clamamos aí pelas melhorias na saúde, mas existem outras áreas também que a população tem cobrado, e cobrado muito, com relação à prestação de serviço público. E uma delas é a iluminação pública. A iluminação pública paga-se caro. Não é de graça não, paga-se caro todo mês para poder ter iluminação pública e não há uma contraprestação do serviço por parte da Prefeitura e a população tem ficado revoltada com isso e com toda razão. E como representantes dessa população tem que fazer ecoar a voz desses que estão aí indignados de pagar uma contribuição de iluminação pública sem ter contraprestação do serviço. E não há uma sinalização por parte do Executivo de quando vai se dar uma melhoria nisso. E as nossas ruas estão às escuras. Às escuras. Não estou inventando, não basta andar à noite, que nós estamos vivendo dias de treva. E não dá para viver assim, porque a questão de iluminação pública é uma questão de segurança pública também. E aí, às vezes, de vez em quando, aparece lá uma notícia que se iniciou troca de lâmpada, e quando nós vamos ver, estão fazendo exposição dos nossos servidores de forma irresponsável, para fazer troca de lâmpada, com um caminhão que não é o caminhão apropriado. Até onde eu sei, eu posso estar errado, se eu estiver errado eu vou voltar atrás no meu discurso, mas até onde eu sei é um caminhão que não tem um aterramento para dar segurança em quem está trabalhando lá. Então vai se colocar a vida dos nossos servidores públicos em risco para poder trocar uma lâmpada? Não pode, tem que se fazer a coisa da forma correta e direita, e nós estamos cobrando que o Executivo faça isso o mais rápido possível. Você acredita que essa política econômica que o prefeito Johnny Maicon vem exercendo no seu mandato é fruto desses problemas que você está citando? É assim, a verdade, nós temos aí 4 meses de governo, eu acho que assim, o governo ainda não conseguiu se alinhar, se organizar, se colocar no trilho, estão batendo muita cabeça lá no Executivo e as coisas não estão caminhando, mas tem que acertar. Já é um tempo mais que razoável para as coisas começarem a andar de forma correta e nós estamos cobrando isso do Executivo. Não é questão de ser situação, oposição, eu quero que o meu município dê certo, mas eu tenho que cobrar as coisas que não estão andando bem. E infelizmente as coisas não estão andando bem, nós temos que fazer essas cobranças efetivas e esperamos um comprometimento por parte do Executivo para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. A iluminação pública é para ontem, é urgente, tem que se iniciar esse trabalho, mas de forma séria, comprometida e com eficiência, observando todas as regras, cara, de segurança, que não se pode fazer exposição dos nossos servidores. O vereador Maicon Queiroz usou o seu tempo na tribuna para relatar algumas denúncias, onde os médicos estariam recebendo equipamentos inadequados para praticarem a profissão. No último sábado eu estive no Hospital Municipal Roça Sertã por conta de falta de médico, tanto na UPA quanto no Hospital Municipal Roça Sertã. E a UPA todos sabem que pagamos por ela, né? O que é inadmissível. Não tinha médico na UPA. Ainda tinha uma denúncia criminosa de que o diretor médico da UPA não queria atender as pessoas, estavam caminhando todos para o Raul Sertã. Eu fui verificar o problema. Chegar no Raul Sertã, a gente verificando o problema, encontramos com um delegado do CREMERGE, Dr. Marcelo Orfon, que conversamos com ele sobre toda a situação que está acontecendo. O governo diz que não tem médicos porque os médicos não tem médico, está escasso o mercado, a questão da pandemia, mas a verdade não é essa. O delegado do CREMERGE disse para mim que eles enviaram várias notificações para a prefeitura sobre a falta de estrutura de trabalho. Inclusive, o que eles recebem é isso aqui, gente.
esse aqui tem condições. Esse pequeno capote fininho e uma máscara que nem é N95 para poder trabalhar. Isso quando só tem esse capote para trabalhar o dia inteiro, 2 dias. Isso aqui é uma vergonha. Ele me deu esse capote limpo aqui para me trazer de prova. Isso aqui é uma vergonha. Os médicos, eles não estão querendo trabalhar, não é por falta de dinheiro propriamente dito, e sim por falta de EPI, falta de estrutura de trabalho. Sábado teve ali o doutor Isair, um grande médico que trabalhou voluntariamente de graça ali no hospital para salvar a vida das pessoas, porque não tinha médico, porque ele ficou nervoso com a situação, ele é aqui de Friburgo. E ele disse para mim, Maicon, o nosso problema não é dinheiro, o nosso problema é a falta de estrutura, principalmente, não é só dinheiro. E detalhe, né, no início do ano, todos nós sabemos que houve aí, isso é relatado pelo CREMERG, de uma conversa no hospital, onde o secretário de governo, o senhor Pierre, falou duramente com os médicos, disse que o pagamento deles estava todo errado e tirou gratificações, tirou dinheiro do pessoal da enfermagem, que é uma covardia, R$ 137 de gratificação, não voltou a pagar até hoje, e agora nós temos profissionais de RPA, de enfermagem, do Covid, da UTI, sem receber, pessoas que trabalham na recepção do Raul Sertã, que são RPA, sem receber, limpeza do Raul Sertã, sem receber, e o governo pregando uma economia. Ora, se isso aqui é economia, vamos desculpar, a gente não quer essa economia não, porque economia inteligente é aquela onde você gasta com os melhores materiais e você ainda economiza dinheiro. E não é isso que está acontecendo. Maicon Queiroz ainda falou sobre as postagens do vice-prefeito nas redes sociais. É lamentável a gente ver um governo que montou uma militância digital que a gente apelidou de os guardiões do Johnny Maicon, né? No Rio existiam os guardiões do Crivella, que é para o hospital tumultuar. Aqui são os guardiões do Johnny Maicon, onde vereador ninguém pode falar nada, que entra aquela militância digital para querer tumultuar e querer distorcer o trabalho do vereador. O vereador tem que estar unido com o prefeito para trazer solução, né? A solução que o vereador traz é através de fiscalização, através de cobrança e através de mostrar a verdade. É isso que a gente vai continuar fazendo. Não adianta querer distorcer o papel do vereador. E lamentável que essa anarquia que está acontecendo hoje na cidade, falta de respeito, é comandada pelo próprio prefeito e o vice. Quando você tem postagens como essa, né? Vocês estão vendo aí na tela, onde o vice diz aqui, ó, quem além dele, ou seja, o Johnny Maicon, teria toda a imprensa e a internet contrária a ele por não dar o cala-boca de sempre que receberam. Ou ofendendo vereadores, né? Que entraria em choque com a Câmara de Vereadores, que na maioria vive de boquinha. Isso aqui é um absurdo, e ofendendo a população, falando questão de negociação e etc e tal. Quando você fala as coisas, você tem que provar. E não é ofendendo a Câmara e ofendendo os vereadores que eles vão conseguir resolver o problema da cidade. Eu digo por mim, repórter Maicon Queiroz, olha isso olhando no olho. Sempre fiz meu trabalho de reportagem muito sério, sempre trabalhei com a imprensa, sempre mostrei a verdade, doa a quem doer, e não precisei de boquinha de ninguém, não, só falta de respeito com toda a imprensa que mostra a verdade, e também com os vereadores, com todo mundo. A gente vai continuar mostrando a verdade, doa a quem doer, não adianta reclamar. Ir para a rede social, ofender vereador, ofender a imprensa, ofender a própria população, dizer que a população está mentindo, como vocês tiveram a cara de pau de dizer também que até a Defensoria Pública está mentindo e tiveram que voltar atrás, né? Não é o caminho. O caminho é o caminho de união. Qual que é a união? Ouvir os vereadores aqui que estão mostrando a verdade e buscar a solução de verdade para a população. Esse é o caminho. Quem também falou sobre esse assunto foi o vereador Cristiano Guenin, do MDB. Eu venho falando isso já há bastante tempo, que aqueles que lideram as políticas públicas na cidade, que é o prefeito e o vice-prefeito, eles precisam ter uma postura mais equilibrada, haja vista conviver com pessoas que pensam diferente deles. O próprio resultado da eleição se traduziu desta maneira. Eles tiveram 15% do eleitorado da cidade. Então é normal que haja pessoas que pensem diferente. E a intenção que eu vejo é que eles, enquanto líderes, eles precisam promover a pacificação dos poderes e não o contrário, fomentar a discórdia. Porque nós estamos em pleno auge de uma terrível pandemia sanitária e é incabível que Prefeitura e Câmara fiquem discutindo coisas menores. A população clama por soluções efetivas. E essas soluções, em sua grande maioria, ela depende do Poder Executivo, porque são eles que executam as políticas públicas. Enquanto você vê um chefe de um poder, como o prefeito e o seu vice,
denigrindo, atacando de forma assim contundente a imprensa e o poder legislativo, a gente vê que eles ainda não chegaram a um ponto de equilíbrio para poder promover a melhoria, as soluções que a cidade precisa. Então eles precisam repensar essa postura, precisam liderar todo esse projeto, da gente ultrapassar esse triste momento que a gente está vivendo, para que a cidade possa voltar a ter paz. E eu tenho certeza que o Poder Legislativo, como tem sido feito desde o início, com as suas contribuições ao Executivo, com os vereadores fiscalizando, sim, até para que a população tome conhecimento de como está a situação, e aí chamar a atenção das autoridades para corrigir os erros, vai continuar agindo dessa forma. Então, assim, essas posturas são constitucionais, são regimentais dos vereadores. Os vereadores não podem ser atacados porque eles estão fiscalizando. E o prefeito e o vice precisam entender isso e liderar esse processo de pacificação e não ficar constantemente se vitimizando. O vereador ainda comentou sobre a convocação feita pela mesa diretora para que alguns funcionários públicos compareçam à Casa Legislativa para prestarem esclarecimentos. Projeto de autoria da mesa diretora, com aval de todos os parlamentares, que eu tive a oportunidade de fazer a defesa, que visa a convocação de secretários, subprefeitos e pessoas que ocupam cargos correlatos na administração pública. Nesse momento, estamos convocando 2 subprefeitos, do 5º e do 7º distrito, bem como o subprefeito do 3º distrito, para que possa vir à Câmara Municipal e fazer uma prestação de contas, né, das suas ações nesses primeiros 100 dias do governo, porque sabemos aqui que temos vários parlamentares que têm uma atuação mais aprofundada nessas áreas e que são muitas demandas passadas para os parlamentares. E para que a Câmara se posicione de forma uníssona enquanto poder legislativo, de promover a fiscalização dos atos do Poder Executivo, bem como de também oferecer sugestões para que a administração possa ter eficiência na gestão, vai ser a partir de agora, uma inovação da atual legislatura, essa possibilidade de estar convocando secretários para que possam vir aqui. Como eu disse, iniciamos com os 2 subprefeitos, posteriormente no mês que vem mais 2 secretários, subprefeitos e assim sucessivamente, e para dar toda a transparência à população friburguense. Já na 23ª sessão ordinária, a vereadora Mayara Felício do PT e o vereador Max Bill apresentaram um projeto de lei para a criação de uma rede de dados para análise de índice de violência contra a criança, adolescente e a mulher friburguense sobre o foco racial e de gênero. Hoje também fiz questão de trazer à tribuna, o lançamento da campanha do Levante Feminista contra o feminicídio. A gente sabe que a nossa cidade sofre muito com os números de violência doméstica, E a partir daí a gente entende que a ocupação parlamentar ela tem que ser uma corrida contra o tempo para que a gente consiga de fato mudar a história e a realidade das mulheres friburguenses. Então a gente traz e compromete a agenda dos mandatos e mandatas com esse tema. Então, quando a gente fala de um mapeamento, é trazer à luz sobre as informações que precisamos saber. Qual o perfil das mulheres que majoritariamente sofrem com a violência doméstica no nosso município, Como que a gente vai conseguir bolar uma estratégia para, de fato, conseguir amparar essas mulheres. Então, é muito importante a gente ter os dados, E a gente está levantando que a informação ela pode salvar vidas. Tanto que muitas mulheres que vivem em situação de violência, muitas das vezes nem sabem que estão em situação de violência, A violência não se resume à agressão física. Então é sobre uma campanha que a gente consegue fazer enquanto Levante Feminista contra os feminicídios, mas principalmente enquanto poder público, possibilitando uma melhor dignidade e vida das nossas mulheres friburguenses. Com certeza, principalmente pensando a população que está majoritariamente na vulnerabilidade. Mas hoje também, contrapondo essa informação que você traz na entrevista, nós temos dados que conseguem mostrar que as mulheres que têm aí, que ocupam uma classe social um pouco mais elevada, também são vítimas dessa violência e que muitas das vezes ficam sob a tutela de seus agressores por não ter para onde ir, não ter como dar prosseguimento na sua vida com dignidade. Então é um dado que é importante a gente trazer e buscar realmente uma estratégia para poder amparar todos os setores da sociedade que são atingidos por esse tipo de violência.
Pois é, né? Quando a gente instala, né, e traz uma campanha tão bonita dessa, a gente não pode deixar de falar das mulheres que vieram antes, né? Esse movimento do Levante Feminista, ele começa em Salvador, né, com algumas companheiras de lá, com 15 mulheres, e aí se amplia, né, e já está alcançando o país inteiro e a gente segue em conjunto, né? O símbolo encontrado foi o girassol, né, que tem um significado muito bonito, que está sempre direcionado ao sol, sempre direcionado à luz, e essa luz que a gente busca, né, enquanto organização, é a informação, é realmente o resgate das vidas dessas mulheres, né? A gente tem perdido muito as nossas mulheres para a violência, e a gente tem que levantar e destacar que o Brasil é o 5º lugar, né, de feminicídios no mundo, né? É o 5º país que mais mata as mulheres no mundo, e a gente tem que falar sobre isso, e para ficar bem identificado, a gente carrega o girassol. Boa tarde, vereadores, presidente, vereadoras. Hoje o assunto é mais direcionado às vereadoras do que necessariamente os vereadores. Eu entendo que os nossos companheiros, eles são realmente companheiros nessa luta, e eu venho trazer aqui hoje algo muito importante, porque nesse dia 29 de abril de 2021, nós estamos lançando a campanha do Levante Feminista contra os feminicídios. Nós precisamos falar sobre a segurança e também, né, infelizmente, sobre os assassinatos das mulheres na nossa cidade. Só um instantinho, calma, a folha aqui. Queria perguntar aos companheiros e às companheiras... Aguardo? Posso? Gostaria de perguntar aos companheiros aqui presentes se algum de vocês já viram uma briga doméstica, uma violência doméstica. Eu queria já conceder os apartes. Alguma vez algo que chocou? Vereador, por gentileza. E eu já gostaria de passar 2 minutos do meu... Vou passar os 4, para Vossa Excelência, do meu tempo, e vou te apartear. Presidente, eu estou passando 4 minutos para a vereadora Maiara. Vereadora, eu já presenciei. Eu acordei com uma briga em frente à minha casa, já falei nessa tribuna, sabe? E assim, é muito triste de se ver, porque naquele momento eu meti sim a minha colher, eu tomei posição ali, porque eu não podia deixar o que estava acontecendo na frente dos meus olhos e fazer de conta, por medo, por outro problema sequer. Então, naquele momento, a máscara, naquele momento eu interferi, eu me meti, eu chamei a polícia sim, eu levei a moça que estava sendo agredida com as 3 filhas para minha casa, porque é triste de se ver e a pessoa tem medo de voltar para casa, porque o que pode acontecer? Coisa muito pior do que uma briga. E ela estava apanhando, vereadora. Parabéns pela sua fala e conte com o meu total apoio. É isso. Nosso, né? Mais alguém quer falar sobre o tema? Vereadora, isso é de suma importância, porque a gente, na sociedade que a gente vive machista, várias mulheres são agredidas regularmente, isso a gente pode ver nos canais de televisão, igual essa semana já ocorreu, vários feminicídios que vem ocorrendo na nossa cidade, porque as mulheres se calam porque às vezes não tem oportunidade de ter um trabalho digno, de igualdade ao homem, então ela fica submissa porque tem seus filhos, não tem para onde ir e não tem acolhimento, tá, do Estado, do município, não tem uma casa, um local que a pessoa possa estar tendo esse amparo. Então, às vezes, nós mulheres nos submetemos a certas situações que não era para nos submeter. Mas isso aí, a nossa cultura está mudando bastante. E eu tenho certeza que a gente vai desenvolver vários projetos, como já tem aquele projeto que nós fizemos lá embaixo da Casa da Mulher, para a gente poder estar mudando, pelo menos tentar mudar a nossa realidade, nossa cidade, de estar melhorando essa situação e dando esse acolhimento e esse carinho, esse conforto a essas mulheres que passam por esse tipo de situação, que nossa cidade, você sabe muito bem que a gente tem um nível de ocorrência muito grande. O próprio vereador Max Bill, que trabalha na DEAN, deve saber dessa parte, porque ele vive isso dia a dia, ele pode estar falando isso para a gente também. Então a gente tem que estar, sim, trazendo isso em pauta, sim, tá falando dessa realidade que a gente vive, sim, porque a gente tem que dar, sabe o quê, vereadora? Um basta. Um basta nessa agressão sofrida que a gente vem sofrendo, não é de hoje.
É a vida inteira. E não só deixar para os homens, não é só aquela agressão física, não. Porque eles falam muito em agressão física, né? Tem agressão verbal, né? Moral, tem outros tipos de agressão também que é constatada crime. Então a gente tem que estar passando para as mulheres e trazendo projetos que nos ajudem a, pelo menos, coibir uma grande parte do que acontece em nossa sociedade. Max? Vereadora Maiara, parabéns por trazer o tema em plenário. Realmente a gente precisa criar mecanismos de combate a esse tipo de violência. A gente acompanha lá que tem históricos de relacionamentos conturbados de 10 anos. Quando a gente faz o levantamento de quantos registros, a gente olha, tem 10, 12 registros há 10 anos atrás. Então isso é uma dependência muitas vezes financeira, uma dependência psicológica. Então todos esses aspectos precisam ser trabalhados. Parabéns aí. Obrigada, viu? Completando aqui até a fala da Vanderleia, né? E eu faço questão de perguntar a cada um de vocês, porque violência doméstica, gente, é uma violência, é algo que está muito perto da gente, porque é comum. E eu posso explicar o porquê. Porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres do mundo. E essa realidade se faz presente também na nossa cidade. Nós precisamos estar o tempo todo atentas, né? E quando Priscila fala que essas mulheres, muitas das vezes, elas não têm condições de ir para outros lugares para sair da situação de violência, é verdade, companheira. E a gente está aqui ocupando esses mandatos e mandatas numa corrida contra o tempo. Porque a nossa ocupação não é para achar bonitinho, não, gente. A gente não está aqui para falar da mulher só no dia 8 de março, não. A gente está aqui numa corrida contra o tempo para salvar vidas. Os nossos projetos de lei podem salvar vidas. E as mulheres friburguenses estão clamando por isso. Nós temos na nossa cidade já registrados, depois da tipificação, 3 feminicídios. E são feminicídios de formas brutais. Nós estamos falando de 2 mulheres que vieram a óbito após um ex-companheiro atear fogo na casa que elas estavam. A gente teve recentemente uma companheira que foi assassinada cruelmente a facadas. É uma realidade que está muito próxima. E a gente precisa o tempo todo se manifestar e fazer política pública para salvar essas vidas. Quantas Priscilas precisam estar aqui dentro? Quantas Vanderleias, quantas Maiaras precisam estar aqui dentro para salvar Danielas, para salvar Alessandras e para salvar Lenitas? São essas companheiras que estão embasando a minha fala aqui hoje. E eu tenho várias outras companheiras fora dessa casa fazendo a movimentação do levante feminista. Elas estão lá fora. E eu trouxe essa flor aqui porque o símbolo da nossa caminhada é um girassol. E eu fiz questão, companheiras, de trazer isso para cá para dentro. A nossa articulação está se dando dentro do grupo 8M, que é o 8 de março, mas se articula o ano inteiro com atividades importantíssimas para trazer informação, porque muitas das vezes as mulheres nem percebem que estão em situação de violência. A gente está aí organizando as trabalhadoras domésticas. Do dia 27 foi o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que sofrem também nesse lugar, num teor até trabalhista. O vereador Zezinho do Caminhão usou o seu tempo na tribuna para falar sobre a solicitação de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Johnny Michael. Que um governo com 100 dias, né, ele ainda não pode ser avaliado, né, em tipo de irregularidade graves, né, porque ele não teve nem tempo para errar, né, nessa tamanha proporção, né. O que a gente vê aqui nas falas, quando se diz que, na verdade, essa comissão é instalada para investigar, para apurar e não para um impeachment, é um equívoco, né. A gente sabe muito bem que está por trás disso aqui, principalmente por alguns parlamentares dessa casa que não aceitaram, né, a vitória do Johnny Michael, né, que é o seu afastamento. Você, em 90 dias, né, dando o direito da ampla defesa da parte denunciada, no encaminhamento burocrático de alguns documentos, você não consegue fazer uma investigação aprofundada e justa.
né? Ela fica muito fragilizada, essa investigação. E eu falo com conhecimento de causa, com propriedade, porque eu apresentei 2 pedidos de CPI nessa casa, né? Eu fui relator das 2. O último, então, a última CPI, ela está tendo desdobramento. No primeiro ato do Poder Judiciário foi bloquear 377 mil nas contas do prefeito. Ontem à noite saiu mais uma citação, onde vai estar havendo mais de 11 milhões de bloqueio, inclusive de representantes dessa casa, né, nas suas contas, nos seus bens, tendo esse tipo de bloqueio. Então, porque nós fizemos uma CPI aprofundada, investigativa, levou mais de um ano. Então, em 90 dias é balela, é conversa fiada aqui dessa casa de parlamentares. Então, se quer fazer uma coisa correta, qual seria o caminho? É pegar todo aqueles apontamentos, né, que a cidadã faz e abrir aqui, propor uma CPI, que é uma grande ferramenta, né, para levar de maneira correta, séria, ou fazer os devidos encaminhamentos para o Ministério Público apuro se entender que procede aquilo ali. Agora, entrar com uma comissão processante para um afastamento de quem ainda não teve tempo de governar é uma hipocrisia, é covarde com a nossa sociedade. Nós temos que ter prioridades e a prioridade hoje é atuar no Raul Sertã para ter o equilíbrio lá, né, de insumos, de medicamento, de equipamento, de profissionais e resolver a questão do transporte público. Então, se paralelamente tem essas questões e ainda tem um processo em andamento, né, de comissão de investigação que pode culminar num afastamento do prefeito, o prefeito não vai ter condições emocionais, né, para ter essas prioridades. Ou ele vai focar na sua defesa, né, e abandonar essas prioridades que são mais necessárias nesse momento, ou ele vai ter que deixar que ele seja afastado, porque a intenção é essa. Então, hoje o posicionamento dos vereadores que não concordaram foi o mais correto, o mais sensato, e deixa daqui um ano. Né, entre com todas as ações que entenda ser necessário. Daqui a um ano tem condições de julgar se o governo está funcionando ou não. O senhor citou aqui várias vezes a questão da CPI, né? Inclusive na sua fala no plenário o senhor também citou essa questão. Caso seja aberta uma CPI, o senhor, como líder de governo, é favorável também que isso seja feito? Com certeza. Eu sou favorável a qualquer processo de apuração, de investigação, conta com a minha assinatura. Se fundamentar ela dentro da regra que o nosso regimento e a nossa lei orgânica determina, vai contar com a minha assinatura, não vai ter impedimento, não vai ter um vereador aqui para criar qualquer tipo de dificuldade e empecilho para que as coisas sejam apuradas. Mas tem que fazer pelos caminhos corretos, dentro dos regramentos, né, que tanto determina o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica e a própria Constituição Federal que fala sobre essa situação. Então, com certeza, se vier por esse caminho, já tem o meu apoio, tem o meu voto favorável. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, na verdade a minha participação aqui vem na linha, né, de quando a gente tem foco. A gente trabalha, a gente é determinado, se assume a responsabilidade, se dedica a ela com responsabilidade, né, principalmente com a função que ocupa, né, sem fazer oba-oba, sem ficar jogando para a plateia, os resultados vêm. E aí eu estou falando, vereador Cláudio, da questão da CPI que nós fizemos aqui. Nós tivemos muitas dificuldades, né, para obter documentação. Só documentação foram quase 18 mil páginas de documentos, né, foram mais de 27 depoimentos às vezes de 4 horas, né, que a gente ficava aqui no plenário fazendo. E eu ouvi muito aquela questão, né, porque quando você apresenta uma CPI, é aquela falácia, ó, vai dar impeachment, isso não dá em nada, isso não resolve nada, isso é só barulho. E aí, vereador Disseu, quando você tem a coragem, a responsabilidade, olha que os enfrentamentos foram pesados, teve ações que eu tive que fazer, que eu chamei a polícia, para poder fazer com que as coisas acontecessem, para me garantir o meu direito de parlamentar da CPI. Eu tive que chamar uma guarnição para me garantir esse direito. Mas aí está aí o resultado.
É um resultado que não é para se comemorar em relação, né, à questão, né, das pessoas envolvidas, mas em relação a comemorar que quando você é determinado, quando você foca o seu trabalho, né, os resultados aparecem. Né? Então está aí, ó, o prefeito num primeiro momento 377 mil, vereador professor André, bloqueados, agora mais de 11 milhões, né, que foram bloqueados de vários agentes públicos, mais uma vez o seu Renato Bravo, né, e a sua tropa, né, muita gente envolvidos, né, na verdade tropa até é um nome suave, vamos falar outro nome, comparsas, né, porque quem participa de irregularidade não é tropa, né, é comparsa. Então está aí, né, o resultado, e vem muita coisa pior. As algemas estão circulando. Há uma nuvem negra sobre várias cabeças aqui na cidade. Tem gente que com certeza não está dormindo. Então esse negócio de querer ser o bom samaritano, né, a moralidade em pessoa, né, a justiça está aí por cima. Eu fico imaginando essa nuvem preta. Se sai de casa, a nuvem preta está sobre a cabeça. Se entra, está sobre a cabeça. Se anda de carro, está sobre o carro. A qualquer momento, né, essas ações virão, né, de maneira mais efetivas, né? Então, abram o olho, façam o caminho certo, né? Aquela situação do oba-oba, né, pode pensar que não vai dar em nada, né, que a impunidade vai continuar imperando. Ela fica por um tempo, mas chega uma hora que as coisas acontecem. Então, em prol da coisa digna, da coisa correta, né, do bem comum, né, é importante, né, que nós façamos, né, e cumprimos com aquilo que assumimos. Então eu me dou por satisfeito, né, por ter participado de uma CPI e aonde eu posso bater no peito e dizer: essa CPI não terminou em pizza. Quem também falou sobre esse assunto foi o vereador Cristiano Guenin. Olha, a Câmara Municipal, dentre as suas funções precípuas, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. A gente recebeu uma denúncia de uma cidadã, que cabe aqui dizer que qualquer cidadão pode apresentar denúncia de alguma situação que possa estar ocorrendo de omissão, de alguma questão de saúde, e com provas, para que a Câmara se apure. Eu fiz toda a leitura da denúncia, né, olhei as provas e vi que precisava aprofundar a fiscalização. O que a gente votou hoje aqui não era de imediato o impeachment do prefeito, a saída dele amanhã, não era isso. Era a instalação de uma comissão processante que ia apurar ainda mais essas denúncias dessa cidadã. Eu penso que é uma prerrogativa da Câmara Municipal de Vereadores, porém, essa votação é uma votação política. E 12-8, né, o projeto não foi levado em frente, o plenário rejeitou. Isso não impede que a mesma cidadã ou outro cidadão apresente uma nova denúncia, com novos fatos, com novas provas, e isso é o que a gente tem visto mais aí. A gente está mesmo nessa questão da saúde, a gente está aí sem transporte público, isso denota uma negligência do poder público. A questão da omissão dentro do hospital é mais uma, omissão, negligência. No entanto, essas decisões aqui dentro da Casa Legislativa se dão pela maioria dos votos dos parlamentares. E nesse pedido optaram por não dar prosseguimento à denúncia. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda-feira, aqui na TV Câmara.